Shalom, shalom. Hoje eu vou ler o livro de 2 Samuel, de 2 a 7, e depois o livro de Provérbios, capítulo 31. 2 Samuel 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beirote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beirote era considerada parte de Benjamim, porque o povo de Beirote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beirote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo e o apoiaram no estômago. Depois disso, fugiram. Eles haviam entrado na casa, enquanto isso, Isbosete estava deitado no quarto. Depois de o apunhalarem e matarem, cortaram-lhe a cabeça, levando-a consigo. Viajaram toda a noite pela rota de Arabá, levando a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, o teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul da sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, o seu irmão, filhos de Rimom, de Beirote: Tão certo como vive o Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Por acaso não vou requerer o sangue dele das mãos de você e eliminá-los da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus soldados e estes os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés e penduraram os corpos juntos ao açude de Hebrom. A cabeça de Isbosete, porém, sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. Mesmo quando Saul era rei, era sangue de Israel nas batalhas. O Senhor te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde o rei fez um acordo com eles diante do Senhor. Assim ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus, que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser cidade de Davi. Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele construiu a área ao redor, desde o Milo até a parte interna. Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros.
que construíram um palácio para Davi. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, pois eu os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Pezarim e lá os derrotou. Ele disse: Como as águas de um enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Pezarim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados o apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som dos passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será o seu sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gesser. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, tinha 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebraram com grande entusiasmo diante do Senhor aos sons de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os dois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por este ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ali ele morreu ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocou na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão,
Davi o abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu uma rosca, um bolo de tâmara e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: Tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso, celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final de sua vida. Quando o rei Davi já morava no seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Nunca morei em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todos os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que vocês não construíram uma casa para mim, uma casa de cedro? Agora, pois, diz ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também darei a você descanso de todos seus inimigos. Saiba também que o Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio corpo, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. Então o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Quem sou eu, soberano Senhor? E o que é minha família para que me trouxeste a este ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com todas as pessoas, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderia dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste esse feito grandioso e o tornaste conhecido ao teu servo. Por isso digo: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é como Israel, o teu povo, a tua nação, a única nação da terra que tu, ó Deus, regastes para dela fazeste um povo para ti, mesmo e assim tornastes o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses diante desta mesma nação que libertastes do Egito.
Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu povo e da tua dinastia. Faz conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre com essas palavras. O Senhor dos exércitos é o Senhor de Israel. Assim, a dinastia do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelastes ao teu servo quando dissestes: estabelecerei uma casa para você. Por isso teu servo achou coragem para fazer-te essa oração. Ó soberano Senhor, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, pela bondade, abençoa a dinastia do teu servo, a fim de que ela continue para sempre na presença. Pois tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e pela tua bênção a dinastia do teu servo será bendita para sempre. Agora, Provérbios 31. Ditados do rei Lemua, uma advertência que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, nem o vigor com aqueles que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer as justiças aos oprimidos. Dê bebida fermentada ao que estão prestes a morrer e vinho ao que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma mulher de valor, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem, não o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e designa tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Erga-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por suas familiares quando chega a neve, pois todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate. Faz cobertas para a cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linhos e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Provérbios 31, uma mulher virtuosa, né? Mulher de valor, mulher de força, mulher guerreira. Tremendo demais. Queridos, nós chegamos numa porção aqui de 2 Samuel, que traz várias chaves, mas eu vou rapidamente falar sobre um trecho que traz um ensino para a gente muito, muito forte.
em relação ao incidente que aconteceu de Uzá, né? Quando ele toca na arca. É algo aqui que nos chama muita atenção e nos traz um ensino, né? Mais uma vez, abrindo os nossos olhos de como o reino funciona, de como são estabelecidos princípios e de como nós precisamos nos atentar a eles, né? Então, esse aqui é um momento muito impactante, né? E instrutivo de 2 Samuel, capítulo 6, que vai nos trazer lições sobre a tremenda santidade de Deus, né? E a importância de como nós abordamos, né? De como nós nos portamos, quanto é importante a gente dar o devido respeito e reverência às coisas do Senhor, né? Então é interessante que Davi, ele é ungido ali rei de Israel, né? E ele lembra que a arca, ela estava distante. A arca ficou aproximadamente em Kiriat Jearim por volta de 20 anos depois que foi recuperada dos filisteus. Lembram que os filisteus roubaram a arca? E aí aconteceu toda aquela situação lá de juízo sobre eles por causa disso, e eles devolveram a arca, né? E a arca foi ali, ficou ali em Kiriat Jearim, por volta de 20 anos, mais ou menos. E aí Davi, ele, né, quando ele é ungido rei, ele reconhece ali a importância da arca, e que a arca ali, ela era o símbolo da presença de Deus, né, entre o seu povo. E ele vai e organiza ali tudo para poder trazer a arca ali para a cidade de Davi, né. E aí, gente, a gente vê que a forma como a arca foi conduzida, ela foi colocada num carro de bois, né? E a gente vê que nesse trecho aqui, quando eles estavam em uma determinada altura do caminho, a arca ali, né, foi dar uma tombada ali, e Uzá, ele coloca a mão na arca, ele tenta segurar a arca, porque os bois ali, eles tropeçaram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. A palavra de Deus diz que Deus o feriu ali mesmo por esse erro, e ele morreu junto à arca de Deus. Então Uzá, ele teve uma boa intenção, né? Ele estendeu a mão ali para estabilizar a arca quando os bois tropeçaram. Porém, essa ação resultou na morte imediata. E aí aqui, né, o próprio Davi, ele fica ali estarrecido, ele fica com medo diante do Senhor, diante daquela situação, e ele para ali imediatamente o transporte da arca, e a arca vai para a casa de Obed-edom, né? E por que Uzá foi punido? Por que Uzá morre, né? A Torá, ela estabelecia claramente como a arca deveria ser transportada. Então, a arca, ela não podia ser transportada num carro com bois carregando, mas a arca, ela tinha que ser transportada com varas pelos levitas aqui nos ombros, né? E Davi e seus homens estavam transportando a arca de uma maneira errada, totalmente errada. Em Números 4:15, Deus, ele fala assim, ó, mas não tocarão nas coisas sagradas para que não morram. Então, Deus já tinha dado essa orientação, essa instrução de forma clara para o povo. Eles tinham a instrução, eles receberam a instrução, né? Mas não tocarão nas coisas sagradas para que não morram. Está expresso, né? Todas as letras. Porque a arca, ela representava o próprio trono de Deus na terra. E tocar nela seria uma violação da santidade de Deus, né? Por quê? Porque Uzá ali, ele
era um pecador, então ele não podia acessar ali de qualquer forma a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela não coaduna com o pecado, de forma nenhuma. E eles tinham a instrução, né? Só que não se atentaram a ela. Então, o gesto de usar, embora bem intencionado, né, revela aqui uma presunção, né, de que a mão humana precisava ali proteger a arca, como se Deus não pudesse proteger a sua própria arca. A gente vê mesmo no episódio ali, quando os filisteus roubam a arca, né, que o próprio Deus ali, ele age de uma forma que não precisou de homem nenhum, de mão nenhuma, né, e ele derrota ali o Deus dos filisteus, e o povo ali todo vê a glória, a presença de Deus ali, que estava ali sobre a arca. Então, a gente vê que a gente precisa entender a santidade do Senhor. Santo, a palavra santo em hebraico é a palavra kadosh, que significa separado, à parte, né? Que a santidade de Deus, ela não é apenas um atributo entre tantos que ele tem, mas é a própria essência do Senhor. Então, aproximar dele requer separação, requer purificação, requer o reconhecimento, né, da diferença fundamental entre aquilo que é divino e aquilo que é humano. Então, quando Deus ele estabelece as suas instruções, a gente precisa entender que as instruções deles têm propósito. A instrução de Deus tem propósito. Então, os mandamentos que o Senhor tinha dado ali para o povo, de como lidar com os objetos sagrados, né? Não era um mandamento arbitrário, mas era para proteger o povo e ensinar o povo da natureza de Deus. E quando a gente ignora as instruções de Deus, mesmo com boas intenções, é isso que precisa ficar mais que claro do que tudo nessa manhã. Mesmo com boas intenções, a gente se coloca em perigo quando nós estamos violando os princípios, violando as instruções de Deus, mesmo com boas intenções. Aquilo que a gente viu ontem. Deus nunca vai validar você quebrar um princípio, por melhor que seja a sua intenção, ou por mais justificada que ela seja. Entende? Então, olha como o Senhor ele vai desdobrando na sua palavra, ele vai trazendo a sua ciência, né? Ele vai trazendo a luz para que você entenda como que o reino dele funciona. Então, as boas intenções, elas não substituem a obediência. Entende? Isso tem que ficar claro para nós. Ele estava ali com a melhor das intenções, de tentar impedir que a arca caísse. Mas a boa intenção dele não anulou a necessidade de obediência às instruções que o Senhor já tinha dado, né? Então, tem um versículo que fala, um jargão, né, que fala assim, que o caminho para o inferno, ele é pavimentado de boas intenções. Isso é muito forte, né? Isso precisa realmente ministrar o nosso coração. A gente vê que Davi, ele interrompe ali o transporte da arca e ela fica por 3 meses na casa de Obed-edom. Nesse tempo, queridos, Davi foi fazer o quê? Ele foi estudar a palavra, ele foi estudar a Torá, ele foi fazer o que ele deveria ter feito antes de ter pegado a arca de qualquer forma, porque ele também foi responsável por isso. Ele estava liderando ali, né? Então ele foi estudar a palavra, ele foi entender como é que a arca deveria ser transportada. E aí quando ele finalmente entende, né? Ele entende, ele vai, reúne os levitas, o povo se prepara, se santifica. Aí ele vai entrar na dimensão, né, da eternidade, ele vai entrar na dimensão da instrução de Deus. Quando você está debaixo da instrução de Deus, é outro nível de glória.
É um fluxo que te dá não só proteção, mas te dá êxito, te dá vitória naquilo que você deseja alcançar. E é isso que a gente precisa entender. Em vez de buscarmos, né, as coisas com boas intenções, mas buscarmos de qualquer jeito, ou procurarmos fazer como achamos melhor, a gente precisa pegar essa boa intenção e canalizar a boa intenção debaixo da obediência. Buscar fazer aquilo que o Senhor já determinou, porque é nesse fluxo que nós temos tudo o que precisamos, a proteção, as ferramentas, o êxito, a vitória. Estar debaixo da proteção e da instrução de Deus é exatamente isso. É a gente ser bem-sucedido em todas as coisas. Então, Davi, ele pega as instruções corretas, e aí sim, né, a arca, ela vai ser carregada pelos levitas, que foram santificados, que se prepararam. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor, né, e aí a arca chega no seu devido lugar, né. Então, a gente vê aqui, queridos, como é importante a gente entender os princípios do reino. Como é importante. Em Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: portanto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha como é forte. Como é forte. Né? A gente entender, a gente precisa ter esse senso profundo de reverência, de temor santo ao Senhor. Né? O temor não é um medo, mas é um respeito. É você alcançar, entender quem Deus é, né? A sua grandeza, a sua magnitude. Então, um detalhe importante aqui, só para finalizar, né? Quando a gente vai olhar ali, quando os filisteus transportaram a arca, eles transportaram a arca de forma totalmente errada, né? E até alguns ali que transportaram a arca de forma errada não tiveram prejuízo. E por que que ali o povo de Israel, né, sofre esse prejuízo, usar ali, né, que estava tendo uma boa intenção, sofre esse prejuízo, queridos? Porque o povo de Deus tinha instrução. A gente vê níveis diferentes de conhecimento, de responsabilidade aqui. Certo? Então, é aquilo, a partir do momento que você recebe o conhecimento, você se torna responsável por ele. Entende? O conhecimento, ele te habilita, te traz chaves, o conhecimento vai te colocar num caminho para que você prospere, mas esse conhecimento, ele também agrega a você uma responsabilidade de que você o receba e de que você faça bom uso dele. Porque você já não é mais um ignorante. Em Lucas 12, 48 vai dizer: a quem muito foi dado, muito será exigido. Isso é bíblico, queridos. A quem muito foi dado, muito será exigido. Então, os israelitas, especialmente os levitas, eles tinham recebido as instruções sobre como transportar a arca. Eles conheciam as leis de Deus. Eles tinham o privilégio da sua revelação. É isso que você precisa entender. Você tem o privilégio da revelação de Deus sobre a sua vida. E os filisteus não tinham recebido a Torá. Os filisteus não conheciam as instruções específicas sobre o manuseio. Vocês estão entendendo? Então, é muito forte a gente entender como o reino funciona, né? Como o reino funciona. E como nós devemos nos apropriar dessa instrução, desse conhecimento e agir conforme o Senhor deseja de nós. Com responsabilidade, com temor, com reverência, né? Para que a gente seja bem-sucedido em todas as coisas. Apesar dos filisteus ali,
né, num momento que estavam transportando a arca, eles não tivessem sido punidos, mas antes de devolverem a arca, eles sofreram, né? Lembram? A queda do ídolo deles, Dagon, que foi destruído, os tumores ali dolorosos que afligiram ali a população, a infestação de ratos nas suas terras, né? Teve morte em várias cidades. Então eles receberam um juízo ali porque eles tinham roubado a arca de Deus, né? E eles devolveram a arca porque eles tinham capturado ela e devolveram ainda com oferta, né? E ainda devolveram com oferta, devolveram com temor. Então a gente precisa alcançar isso essa manhã, né? Que a gente precisa entender que quanto mais conhecimento você tem acerca do reino de Deus, mais responsabilidade você tem, né? Você é responsável por aquilo que você tem recebido do Senhor. A proximidade com o sagrado exige cuidado. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais cuidadoso você precisa ser, mais, né, buscar mais santificação. A palavra fala: aquele que é santo se santifique mais, né? Aquele que é santo se santifique ainda mais. Deus, ele vai estabelecer o julgamento dele, né? Diante daquilo que você já tem alcançado. E o Senhor sabe aquilo que você já tem alcançado, né? Então, a gente precisa entender como é importante isso e viver de acordo com isso. Tá? A graça de Deus não anula a sua santidade. Então, mesmo Israel sendo o povo escolhido, ele não estava isento das exigências da santidade do Senhor, né? Em Levíticos, em 1 Pedro vai dizer assim, ó: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que possamos viver num nível aí de entendimento, de santidade, honrando o nosso Deus, porque Ele é santo. Em nome de Yeshua HaMashiach.